declarando que são inimigos da cruz de Cristo. Que são inimigos da cruz de Cristo. Quem eram os inimigos da cruz de Cristo na época de Paulo? Eram os que diziam ter a palavra. Eram os que tinham conhecimento, mas tornava a cruz de Cristo vã. A Bíblia não existiu para todos, porque ela é bússola, porque ela é luz. E os que ainda tinham a Bíblia usurpavam e exploravam. Existem esses mesmos inimigos hoje. Mas que os verdadeiros cristãos possam sobressair. E que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário não venha a ser vão. Eu tenho certeza que ele não será vão de forma nenhuma. Não será vão. Não será vão. Não é vão. Sua paz. Colossenses 1:20, a palavra de Deus nos diz assim: e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus. O que me chama a atenção aqui nesse versículo é que ele, por meio de si mesmo, reconciliou todas as coisas. A salvação não é mérito meu, não é mérito seu. Paulo escrevendo em Efésios disse: vós sois salvos pela graça. O que a graça é favor merecido. O que ele fez na cruz era eu e você que estamos fazendo. Era para morrer, para ter direito a essa graça, mas ele fez por nós. Nós não merecíamos, mas nós fomos alcançados por essa graça. Não vem de vós, é dom de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. É dom de Deus. O que é dom é uma dádiva. O que é dom é um talento. O que é dom aqui nesse sentido é uma revelação. Eu tenho uma gente que leu a Bíblia há 7 anos, pesquisou, questionou, até que um dia essa graça o alcançou. Eu acho engraçado é que ela fala isso como se fosse algo que fosse dela. Mas não é dela. Meu tia, isso não é seu. Esses 7 anos foi processo. Um processo de que Deus queria revelar a salvação a você, mas não tinha chegado o dia certo. O salmista lá no Salmo 100, de número 100, cantando, ele diz assim: sabei que foi Deus e não vós, que vos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Salvação é quem Deus revela. Salvação é quem Deus dá. E é por isso que nós temos que ter essa consciência de ter reflexão bíblica como essa, porque a salvação é só no dia, na hora certa. Mas eu quero lhes dizer uma coisa que falei na chácara para minha concunhada, que já foi pela Deus é Amor, que já passou por igrejas tradicional, que já passou por igreja de outro cunho, e agora se encontra sem igreja nenhuma, e se encontra na dificuldade, porque as pessoas a qual ela foram eram assim como Paulo disse que era inimigo da cruz de Cristo, e ela se escandalizou. Salvação é igual ao batismo nas águas, é só um, e ninguém fala isso. Ou seja,
no momento em que eu ajoelhei para confessar a Jesus diante dos homens, com meus 7 anos de idade, 6 para 7 anos de idade. Todos os momentos depois desse que estive distante, quem sabe assim como você, de Deus, da palavra de Deus, da oração, de buscar uma igreja para ir pelo menos no domingo. Todas as vezes que eu retornei para querer ou tentar fazer algo para Deus, eu estava fazendo ali um concerto, eu estava fazendo ali uma nova aliança. Agora, a salvação é única, é só uma vez. Não tem esse negócio de dizer, não, aceitei Jesus lá na igreja católica e agora preciso aceitar Jesus lá na igreja dos crentes. Não, você aceita Jesus só uma vez. Agora, se você não está satisfeito na igreja católica e quer ir para a igreja dos crentes, assim como minha tia, pode ir lá, que lá tem lugar. Agora, se você não está satisfeito na igreja dos crentes, igual a doutora dentista que eu conheço, que eu não vou mencionar por educação, pode sair da igreja dos crentes e ir para a igreja do irmão católico e lá frutificar também. Porque o mesmo Jesus que existe na minha igreja, que é a Assembleia de Deus, é o mesmo Jesus que existe lá nos irmãos católicos. E quem conhece Ele, foi impactado por Ele, faz as mesmas obras que Ele fez. E você conhece o verdadeiro cristão não é pelas suas falácias, mas é pelas suas atitudes. Me perdoe, mas eu preciso lhes falar isso, porque isso aqui está entalado dentro de mim. Eu preciso falar isso. E quero me basear nisso. Sobre a mãe do meu mestre. Nós estávamos em uma reunião com o pastor. E ele sempre menciona que ela já partiu para o Senhor, mas era uma mulher de oração que orava o dia todo, se precisasse fosse. E quando ela ouvia falar, disse, o ex-padre vai pregar na igreja, venham. Ela sempre dizia para os filhos e para o pai do meu pastor, olha, quando se vê alguém dizer que é um ex-padre que vem pregar na minha igreja, eu fico preocupado, porque se ele fosse um bom padre, ele não teria saído da igreja dele para vir pregar na nossa igreja. Porque se tem alguém que estuda a Bíblia, se tem alguém que estuda 9 anos para se formar em uma carreira sacerdotal, esse alguém se chama padre, e abandona tudo isso para vir pregar na minha igreja, eu já fico com o pé atrás. Eu também sou do mesmo tipo. Porque quem conhece verdadeiramente Jesus não precisa estar mudando. Agora, se não conheceu, precisa caçar. Precisa buscar. E como eu disse antes, se conheceu a Jesus, a sua vida é mudada, impactada, assim como foi com Saulo no caminho de Damasco, que se torna Paulo novamente, e foi assim com você que está me ouvindo nesse momento. Pode estar descrevendo aí, no dia que eu aceitei Jesus, a minha vida foi transformada, foi mudada. No dia que eu desci as águas batismais, eu senti que um velho homem ficou, e um novo homem ressurgiu, e eu me senti uma nova criatura. Mas agora eu estou tão pesado, falta voltar para os pés da cruz de Cristo. Se lembrar da tua essência, de onde tu veio, porque você se lembrando de onde você veio, você vai saber para onde você vai. Não se faz uma picada numa mata sem o primeiro marco. A partir do primeiro marco, você lança o do meio e lança o terceiro. Então, marcos antigos ninguém pode remover. Nós temos um norte, nós temos um rumo, e nossos pais na fé nos ensinaram. O grande problema é que nós nos esquecemos e estamos com invenção, com criancices, com imediatismo, com cultos estranhos. E nós não podemos esquecer da nossa essência. Não podemos esquecer de onde nós vimos. E também não podemos esquecer para onde nós iremos. Não podemos esquecer. Porque nós tendo isso em mente, nós iremos nos esforçar para chegar
ao nosso destino. Outro sim. Paulo falou de paz. Mas paz, como diz o hino Adilson Gigante, que partiu para o Senhor ano passado, ele canta o hino assim: paz, palavra tão sublime, paz, palavra divinal, paz que só em Jesus Cristo se encontra afinal. Aí ele, muito polêmico e muito exaltador, ele fala assim: a paz que não se vê nas guerras, a paz, aí depois ele fala, a paz que não está no mundo, a paz que não está no Congresso, a paz que não está nessas questões subjetivas, a paz verdadeira se encontra em Jesus Cristo. Aí você irá me perguntar, irmão Rui, amigo Rui, mas eu não estou sentindo paz. Calma, olhe para dentro de você, se você tem Cristo na tua vida. Paulo disse que para ouvirmos a voz dele, ele fala assim: é a paz de Deus que excede a todo o intelecto, a todo o entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Volta ao teu ponto de origem, porque se você for pensar, a paz vai ser ausência de guerra, de conflito, você vai estar pensando errado. A paz nunca foi ausência de guerra ou de conflito. Mas eu quero dizer a você, cristão, a você, amigo que me ouve, que a paz, essa paz que foi proporcionada na cruz do Calvário, ela é uma paz que excede a todo entendimento. É uma paz que está além da força da terra, do político, além da força do meu eu aqui, se eu estou bem ou se eu estou mal, se o que eu estou ganhando só dá para pagar os boletos, ou se está sobrando alguma coisa para botar no CDI, na esperança de dias melhores no Brasil. Não tem nada a ver com isso. Paz não é ausência de guerra. Paz é um bem-estar físico, material e espiritual. Porque eu também tenho visto muita gente barrigudo, velho, dizendo: não, Deus só quer o coração, Deus só quer a minha alma, o meu espírito. Meu filho, minha filha, onde habita a tua alma e teu espírito? Não é dentro dessa carcaça velha? Aí você vai daqui ali no comércio, falta perder o fôlego. Para a igreja você não dá conta de ir, é preciso pegar uma carona ou uma amiga do teu lado para te arrastar. Não está tendo força para ir para a igreja, porque só come, é uma ansiedade, não faz uma caminhada, não faz um exercício físico. Cuida do teu corpo. O teu corpo estando sadio, tem uma grande possibilidade da tua alma estar sadia, porque se você não está satisfeita com você mesmo, a tua alma vai estar angustiada. Cuide do teu corpo e cuide do teu espírito, mas não deixe o teu corpo alimentar a tua alma. Seja alimentado pelo espírito. O que é o espírito? É o que é não da emoção, é o que é racional, é o que é do entendimento dado pela palavra de Deus. Você fazendo isso, pode ter conflito dentro de casa, pode ter 3 meses de salário atrasado, pode ter um país que você acha que não está governado por Deus, porque a palavra de Deus nos diz que toda autoridade humana é constituída por Deus e nos manda orar por Ele. Mas se você acha que não está, larga a mão isso aí. Ore por Ele. E se volte para Deus que existe dentro de você. Porque a Bíblia nos diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Aí pode haver o mal que tiver por fora, mas você está bem consigo mesmo. Os coaches dizem aí que é autoconhecimento.
E o autoconhecimento nada mais é do que deixar Cristo inundar a tua alma, o teu espírito, e consequentemente você verá as consequências disso na tua carne, e todos olharão para ti e verão alguém diferente, assim como Daniel, quando jejuou, e todos olharam para ele, o semblante dele é diferente, ele não come carne, mas ele é diferente. Assim é o cristão, ele é alguém que é diferente. Se ele tem a paz de Deus, ele é alguém que é diferente. E na nossa dominação, a gente sempre fala, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Mas olhamos para a vida das pessoas, vemos aflita, correndo, e fala só por falar. Mas se tem verdadeiramente a paz, essa paz ela é transmitida. Espero que você possa entender. Espero que você possa refletir sobre isso. Agora, eu quero me ater a algo que pesou muito no meu coração antes de eu falar. Mas eu orava, o Espírito Santo de Deus fala, meu Senhor, me ajuda. E eu quero falar e quero contar com a sua compreensão. Talvez não seja para você essa palavra, mas venha ser para alguém que está me ouvindo, quem sabe está do teu lado. Mas eu quero falar. A cruz de Cristo ela tem um efeito muito grande, que foi revogar as ordenanças do Antigo Testamento. O sacrifício de Cristo, ele veio para trazer uma transição, que antes a salvação era só para os judeus. Agora não, a salvação é para os gentios e tanto quanto aqueles que querem entrar pela porta estreita e pelo caminho apertado. A salvação é para todos, porque a graça de Deus se ha manifestado trazendo salvação a todos os homens. Tito, se eu não me engano, 2:9. Então a graça é para todos, e não é mediante as ordenanças da lei, e não é mediante a sacrifício que anteriormente vos disse. Não é mediante, mas é mediante a se voltar para a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo, e ser transformado para transformar novas vidas. E eu quero ler Colossenses capítulo 2. Colossenses 2. A palavra de Deus nos diz assim: versículo 14. E apagando a escrita de dívida que não era contrária e constava contra nós em seus mandamentos, removeu-a do nosso meio, cravando-a na cruz. Ou seja, toda dívida foi paga na cruz. Nós éramos devedores, mas Cristo fez um sacrifício único, uma vez por todas. E tendo despejado os principados e poderes, os expôs em público, e na mesma cruz triunfou sobre eles. Assim ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa de dias e de festa, ou de lua nova, ou de sábados. O que ele está falando isso? Porque tem gente que pega a Bíblia e a porta do céu já apertada, e eles dificultam mais ainda. Parece que é para as pessoas não adentrarem. Parece que é para ter uma exclusividade da salvação. Mas a salvação é para todos os homens. Ninguém seja árbitro contra vós, fingindo humildade oculta aos anjos, baseando-se em coisas que tenha visto inutilmente, arrogante em seu conhecimento carnal, e não retendo a cabeça, com a qual todo o corpo suprido e organizado pelas juntas e ligamentos vai se desenvolvendo segundo o crescimento concedido por Deus. Aqui vai para os meus irmãos, aqueles 17% que está sem igreja nenhuma, está falando, você precisa de uma. Talvez
Você é muito inteligente, é um cabeça, mas a cabeça precisa do pescoço. O pescoço precisa do corpo. O corpo precisa dos braços para se equilibrar. O corpo também precisa dos pés para andar. Então é um corpo, há muito membro. E aí, quando se une a cabeça com o pescoço, aí eles começam a frutificar. E aí eles começam a dizer como Jesus disse, não é? Que o meu pai é o agricultor, que meu pai, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é agricultor, e toda árvore que me está, ela produz bom fruto. Aí você talvez correu da igreja, porque o nosso agricultor, o nosso Deus, ele gosta de podar, mas não foi para te matar, não. Aquela poda é para você frutificar melhor ainda, depois que cicatrizar aquela ferida. E existe até medicamento para colocar em ferida de planta, para que ela não venha sofrer. Mas o nosso Deus, ele não cria filho enjeitado, ele acaba podando. E muitas vezes nós queremos ir para um lugar, e Deus não quer que seja assim, ele quer que nós vá para lá. E aí ele poda a gaia daquele lado, para que essa gaia possa vir a se desenvolver do outro lado. E você não entendeu. Mas é Deus quem faz a poda. Não foi o líder de departamento, não foi o pastor, não foi o pároco. Não coloca desculpa, ou não dê a tua salvação na mão de outrem. Porque você pode dizer assim, eu saí de lá porque o líder tal pisou em mim. Eu quero dizer a você, a salvação é individual e ela está em Cristo Jesus, mas não tem só aquele lugar. Sai de lá e vai para outro. Mas você precisa estar em um local, em uma igreja. Você precisa de uma cobertura espiritual. Você precisa de um ombro amigo para chorar. Você precisa de um conselho. Então você também precisa frutificar. Porque a árvore que não frutifica, vem alguém e corta. Você precisa frutificar. E não retendo a cabeça, com o qual todo o corpo suprido e organizado pelas juntas e ligamentos vai se desenvolvendo segundo o concedido por Deus. Não retém a cabeça. Quem é o cabeça? O cabeça é Cristo, bendito seja Deus. A palavra de Deus é linda. E quem dá o crescimento? Quem dá o crescimento é Deus. É Deus quem dá o crescimento. Então nós não podemos tirar a cruz de Cristo de nossa vida. Nós não podemos banalizar o sacrifício de Cristo em nossa vida. Porque nós fazendo isso, nós vamos estar nos ausentando do crescimento dado por Deus. Nós vamos ser árvores raquíticas que talvez tenham uma raiz boa, tenha uns ramos bons, até dá folha boa, mas na hora de florescer e frutificar, não está frutificando. Por quê? Porque não está ligada no corpo, porque não está praticando e exercendo a fé que outrora foi outorgada por Deus. Visto que morrestes com Cristo para os espíritos elementais do mundo, porque vos sujeitais ainda a mandamentos, como se vivesseis no mundo, você já está morto com Cristo. Para tudo que há no mundo, os elementos do mundo, você não é mais escravo. E por que você se sujeita a esses mandamentos como se vivesse no mundo? Onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Aí você vai me dizer, eu posso fazer tudo. Paulo disse, posso, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Talvez você pode, mas a pessoa que está do teu lado não vai entender isso.
E nós, como cristãos, o primeiro pensamento do cristão é alcançar o outro com a graça que nós fomos alcançados. Então, por amor ao outro, eu não venho a fazer, porque eu vou estar escandalizando aquele meu irmão. E o próprio Jesus disse: ai daquele que escandalizar a um dos meus pequeninos. Então, tudo que a gente for fazer, tem que pensar no que está fazendo. Outro sim, liberdade também nunca foi e nunca será libertinagem. Porque o que eu vejo por aí, não que as pessoas querem algo parecido. Não, não é isso. É que as pessoas querem uma libertinagem, né? Nós estamos vivendo um dia do culto do eu. O egocentrismo e o imediatismo entrou dentro do cristianismo. E nós, enquanto líderes, não podemos deixar de forma nenhuma isso acontecer. Mas o que eu estou vendo, infelizmente, é as pessoas líderes deixando isso acontecer. É a campanha das 7 chaves, é a campanha dos 21 dias para receber algo rápido. Mas a coisa de Deus não é assim não, é no tempo de Deus, na hora de Deus. E se Ele quiser? Se Ele não quiser, você pode andar aí a Araguaína toda de joelho. Se Ele não quiser lhe dar, acabou. E tem uma coisa, se Ele der o que você está pedindo e não for da vontade dEle, você morre. Você perde a sua bênção. E a maior dádiva de Deus dada ao homem é a salvação. O resto tudo é consequência, tudo é transitório, tudo é passageiro. Todas essas coisas desaparecerão com o uso, pois são preceitos e doutrina dos homens. O versículo 21 diz assim: tais como não toques, não proves, não manuseis. Aí o versículo 22 diz assim: todas essas coisas desaparecerão com o uso, pois são preceitos e doutrinas dos homens. Na verdade, esses mandamentos têm aparência de sabedoria, em falsa devoção, falsa humildade e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum no combate aos desejos da carne. Não toques, não prove, não faça isso ou não faça aquilo. Como disse antes, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. E a resposta que lhe dou acerca disso: o que você está fazendo com esse sacrifício imposto por homens? Está te chegando para perto de Deus? Ou está te distanciando de Deus? E a resposta: Deus lhe dará, lendo Colossenses, que eu li, todo o capítulo 2, e peça ao Espírito Santo de Deus que venha revelar melhor e que venha falar melhor ao seu coração. Eu não quero adentrar a esse assunto, porque ele é um assunto muito intrínseco, é um assunto muito pessoal, muito íntimo. Mas eu quero entrar na sua intimidade e fazer essa pergunta a você. Todo esse sacrifício, todo esse sofrimento que você está fazendo, ele está te aproximando de Deus ou está te distanciando de Deus? Se estiver te aproximando de Deus, siga, continue. Agora, se estiver te distanciando de Deus, da essência de Deus, abandone. A palavra de Deus liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo. Quem conhece Ele, ele é liberto. Ele pode até ser amordaçado por alguns dias, alguns meses, alguns anos, mas num determinado dia ou momento que Deus desperta o Espírito Santo. O Espírito Santo fala com ele, fala com o Espírito de Deus que está dentro dele. E aí, essa pessoa é liberta verdadeiramente. Se você é essa pessoa que está seguindo todo esse conjunto de regras, todos esses preceitos, todos esses dogmas,
Não há necessidade. Isso tudo ficou na lei, isso tudo ficou nos profetas. No cristianismo, tudo mudou. Todo sacrifício que era para ser feito, Jesus já passou e já fez na cruz do Calvário. E nós não podemos neutralizar esse sacrifício de Cristo, nos matando a nós mesmos para achar que estamos mais perto de Deus. O grande perigo de se tornar um fariseu, reter só para si, querer só para si, achar que é só você. E esse tipo de sacrifício nunca nos levou e nunca nos levará a Deus. Em outro momento, eu quero falar de santidade, que é o ato ou o efeito de se separar. Não é esse momento, já estou com 1 hora de vídeo e vou diminuir isso, colocar em dois momentos. E depois eu quero falar sobre santificação, se Deus assim nos permitir. Vamos para a palavra de Deus para estar finalizando. Efésios 2:16. A cruz de Cristo é um instrumento de reconciliação. Reconciliação com ambos com Deus, em um só corpo, matando com ele a inimizade. Leia também Efésios 2:16, ou todo Efésios 2, e você vai ver que o sacrifício de Cristo veio para abolir as obras da lei, mas veio para cumprir a lei todinha, os princípios, os preceitos, os mandamentos da lei. É outra coisa que eu tenho vontade de falar sobre lei, sobre princípios e sobre mandamentos, lá em Salmo 119, porque há uma distinção entre isso. Então Jesus cumpriu os 12 mandamentos, Jesus cumpriu, se não me engano, 700 preceitos da lei, e Jesus cumpriu também o que eu falei antes, que agora até me esqueci, e nós não dávamos conta. Por mais que nós quiséssemos, nós não dávamos conta. Então ele não veio para neutralizar a lei, para abolir a lei, não. Ele veio para cumprir de uma vez por todas. E amém, e amém, e amém, porque nós não dávamos conta. E eu quero terminar em Gálatas 6:14, que fala sobre a glória da cruz de Cristo, sobre a glória do sacrifício de Cristo. A palavra de Deus nos diz assim. É uma reflexão bíblica. E como reflexão bíblica, nós temos que ir para a Bíblia mesmo. Mas longe de mim orgulhar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Eu quero voltar um pouco para que você possa entender. Versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Assim, quando temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Então nós temos o dever de fazer o bem, mas em especial aos de casa. Porque tem muita gente que esquece os de casa, menospreza os de casa e vai fazer o bem lá fora. Mas aqui a palavra de Deus nos exorta a fazermos o bem a todos, mas principalmente aos de casa. Tem muita gente que é bom líder na igreja, mas péssimo líder em casa. Tem muita gente que é bom pai para cuidar do filho dos outros, mas é um péssimo pai em casa. Tem muita gente que é um bom filho na falácia, mas um péssimo filho para o seu pai. Então, não nos cansemos de fazer o bem.
mas principalmente os de casa. Tem muita gente também querendo fazer missão. Ai, meu Deus. Lá nos confins do mundo, se esquecendo de que primeiro temos que fazer missão em Jerusalém, em casa. Aí depois na Judéia, aí depois na Samaria, aí depois até os confins da terra, assim como Paulo. Assim como Paulo. Então, em tudo, temos que começar em casa. Lembrei do meu pastor, pastor João Santana. Ele disse: meu filho, você quer conhecer uma pessoa? Isso nos ensina dele. Compre 1 quilo de sal. Aí vão comer os dois juntos. Aí você terminar de comer esse quilo de sal junto com outra pessoa, aí você vai ver verdadeiramente quem é essa pessoa. E é uma grande verdade. Uma grande verdade. Não se conhece ninguém pela capa, mas também não sejamos preconceituosos. Vamos atrás na raiz, na essência, porque tem muita gente que sofreu sobre assimilar isso e hoje se encontra revoltado. Mas tem outras pessoas que sofreram. Não justifica, tá pisando em ninguém, tá matando ninguém. Não justifica. Mas a gente tem que pôr isso em mente. Mas também tem muita gente que é filho de papaizinho. A isso aí a gente tem que exortar. Mal criado em casa, tendo tudo em casa. Aí no dia que vai sair para fora, passa vergonha nos pais. É soberbo. E a gente, como cristão, a modéstia em primeiro lugar, a simplicidade em primeiro lugar, a humildade em primeiro lugar. Temos que dar exemplo. Então ser cristão é fácil. É muito fácil. E você conhece uma árvore pelo seu fruto. Um pé de manga nunca vai dar melancia. Mas também um pé de melancia nunca vai dar manga. Um pé de laranja nunca vai dar limão. Agora, o pé de limão, se enxertar com outra coisa, pode vir a dar laranja. O que eu estou dizendo? Esse é alguém que ora está azedo, aí azedo, ei, meu Deus, ninguém gosta dele. Mas se enxertar na videira verdadeira, você vai produzir uma laranja docinha, muito doce. E o que é engraçado, que uma laranja comum, eu não sei quantos anos ela dá. E muitas vezes quando dá, ainda uma laranja velha, às vezes você tem que cortar o pé. Já uma laranja enxertada, ela chega rápido, dá pequena, ela começa a frutificar. Aí tem muita gente que não entende isso, né? A pessoa se diz cristão hoje, ontem era drogado, ontem era maconheiro, ontem era beberrão, ontem era trapaceiro e hoje já está frutificando, já está com a vida transformada. É porque era um limão velho azedo, mas enxertou na videira verdadeira e está dando uma laranjinha doce, bem docinha, está frutificando de maneira prematura, frutificando de maneira abundante e frutificando também de maneira saborosa e agradável a todos. Só o cristianismo tem esse poder, só a cruz de Cristo tem esse poder, e é por isso que nós não podemos banalizar de maneira nenhuma ou fazer a acepção de pessoas, dizer não tem jeito para mim e para você, mas nos pés da cruz de Cristo há jeito, a solução para todo e qualquer problema. Gálatas 6:14, para finalizar.
Mas longe de mim orgulhar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O que faço de bom é tudo para a glória de Deus. Se hoje eu frutifico, é para a glória de Deus. Você pode estar pensando, a tua vida, Rui, foi fácil. Mas quem conhece a minha história vai entender que a minha vida foi muito difícil. Aos olhos humanos, nos pés da cruz de Cristo, eu encontrei solução para o meu problema. Aí você vai até dizer, não, ele é muito estudado, já leu a Bíblia de cabo a rabo. Um termo chulo. E eu digo a você nessa manhã, nessa reflexão bíblica, a graça de Deus que me alcançou. A misericórdia de Deus que me alcançou. E eu falo como Paulo nessa manhã. Longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo, o qual eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. É por isso que todas as vezes que fiquei distante, como na roça, fiquei um tempo com meu pai na roça, não tinha igreja, mas as pessoas olhavam e me viam algo diferente. Às vezes que fiquei sem ir à igreja, mas com Cristo dentro de mim, as pessoas toda vida me chamavam de irmão, toda vida me tratavam como crente. Me lembro de uma época que eu estava tão assim, revoltado na minha adolescência, mas a minha irmã, que já descansa, nunca falei, nem quero falar assim sobre ela, uma alma gêmea, que já descansa. Eu lembro-me que eu, querendo namorar, na igreja era o mais feinho, era o mais pobrinho, era o sem paizinho, era sem mãezinha. Que eu vim conhecer minha mãe, eu tinha 27 anos de idade, quando essa minha irmã faleceu, aí tivemos que dar essa notícia para a minha mãe. Vim ver a minha mãe 21 anos depois que ela tinha nos abandonado. Aí eu me lembro, é uma pessoa de bem, existe até hoje, de falar em namoro essa pessoa. E ela disse, não, era muito amiga da minha irmã, a irmã dela. Ela disse, não, eu pensei, não vai dar para nós namorar, não. Eu falei, por quê? Aí ela disse assim, não, porque tu é protestante, tu é crente. E eu não sou crente, eu sou católica. E eu estou bem na minha igreja, eu não vou sair. E você também não vai sair da sua, então não vai dar certo. Se nós chegar a casar, vai ter confusão em casa. E eu dei vontade de dizer para ela, nem para a igreja eu estou indo. Estou revoltado com isso aí. É muita exclusão, é muita acepção de pessoas. De criança eles não cuidam, de idoso também não. Não aguento mais isso. Poderia ter vendido o meu peixe, mas eu fiquei calado. Ela calou a minha boca. E ela estava errada? Não, ela estava certa. Porque como eu disse antes, quem conhece a Cristo e tem a sua vida mudada, seja onde for, ela não precisa mudar de igreja. Não precisa.
Porque cristianismo nunca foi nem nunca será religião. Cristianismo é estilo de vida. Cristianismo é vida transformada, é vida mudada. E quando eu sou inserido na igreja é para frutificar, é para fazer boas obras. Se faço algo, e para me alimentar também da palavra de Deus. Se faço algo pensando o contrário disso, estou completamente errado. E lá na Bíblia está escrito assim: não vos prendais a um jugo desigual. Quando fala com relação ao casamento, ela estava certa e está certa até hoje. E eu também quero crer que estou certo até hoje. Ela está feliz no casamento dela até hoje. Tem filhas lindas. E eu estou feliz no meu casamento até hoje, depois de 21 anos. Tenho uma esposa linda, que muitos de vocês conhecem. E não tenho filhas lindas. Queria muito ter. Mas Deus me deu 3 filhos lindos, amorosos. E só quem proporciona isso é o sacrifício de Cristo. É a cruz de Cristo. É a misericórdia de Deus nos alcançando. Nós não somos merecedores. Por isso não podemos banalizar a fé. Não podemos banalizar o cristianismo. Se tem um instrumento que muda o mundo, que transforma o mundo, não é a alienação. É o cristão. Não é a religião. É a transformação, é o estilo de vida. Aí no Brasil falta educação, e bem na verdade falta mesmo. A desigualdade social é devido à educação. Mas vidas realmente só são mudadas e são alcançadas pelas boas novas, pelo Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é boas novas de salvação. E onde há uma igreja séria, ela cuida dos órfãos, dos necessitados, ela cuida dos presos, ela cuida dos moradores de rua. Então, o cristianismo tem esse poder muito grande da educação. E nós temos que valorizar, não podemos banalizar. Que Deus possa nos abençoar e possa falar melhor minha e a tua vida na manhã desse domingo e do domingo posterior,